boa noite. Bom dia, boa tarde para quem for assistir de dia ou de tarde. E para quem está ao vivo aqui comigo, boa noite. Bom, sejam bem-vindos então a mais uma live da comunidade de Strava. Se essa é a sua primeira vez por aqui, então já se sinta em casa. A comunidade de Strava ainda não está oficialmente ativa, né, como um projeto fixo, mas é um espaço que está sendo pensado especialmente para quem empreende ou lidera projetos e está sentindo que, apesar de todo o esforço, ainda tá travando assim em alguma parte do caminho, né? E esse travamento não é por falta de vontade. Às vezes é por excesso de ideia, excesso de peso, de cobrança. Às vezes é por falta de clareza, de estrutura, de apoio. E é por isso, então, que essas lives começaram a existir e vão continuar existindo, né? Pra gente falar de temas profundos, com verdade, sem enrolação e, ao mesmo tempo, com leveza, tá? Vamos falar com profundidade, mas também com pé no chão, sabe? E com caminhos possíveis. Eu sempre, quem já me conhece, quem já me acompanha sabe, eu sempre trago soluções. Eu trago problema, eu coloco o dedo na ferida, mas eu sempre trago soluções, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Nozinha! Olá, que bom! Que bom, pessoal. Cheguem-se todos. Hoje, então, a gente vai falar sobre um tema que, sinceramente, já me pegou muito, tá? E eu sei que pega muitos de vocês também. Se não doer, não funciona. Porque vamos ser honestos, né? Assim, tem muita gente boa, cheia de ideias, cheia de vontade, cheia de possibilidades, mas que se sabota no primeiro sinal de leveza. Sabe quando começa a fluir e aí você começa a estranhar? Não, deve ter alguma coisa errada. Parece que tá fácil demais. Aí o que você faz? Você inventa uma complicação, uma urgência, uma autossabotagem, porque no fundo você aprendeu que o que vale é o que custa. Que o que vem com sofrimento é que tem valor. Mas e se isso for só uma grande mentira repetida por gerações e gerações? Já pensou nisso? Então a gente vai hoje aqui falar sobre isso, tá? Nós vamos destrinchar de onde vem essa crença, o que ela faz com a sua vida profissional, com o seu dinheiro, com a sua energia, com os seus relacionamentos, com a sua saúde, né? Mas assim, antes da gente entrar efetivamente nesse conteúdo de hoje, eu quero te contar uma coisa bem importante. Na última live que eu fiz, que foi na semana retrasada, eu comentei que eu estava preparando uma surpresa bem especial, né? E hoje é o dia de eu anunciar essa surpresa. Eu sempre acreditei que o conhecimento precisa circular, tá? Mas, além disso, tem uma outra questão, e eu sempre sou muito honesta, muito sincera, muito transparente, que é o seguinte: eu tô um pouco cansada. Não no sentido de desistir, tá? Mas no sentido de que, assim, nesse momento, eu não tô querendo mais me colocar nessa engrenagem de criar, gravar, editar, lançar curso novo o tempo todo. E é muito importante a gente saber detectar quando a gente precisa dar um tempo, respirar, para repor energia e depois poder continuar com mais saúde, com mais clareza, com mais alegria, né? Eu já tenho muito conteúdo pronto, tá? Muito conteúdo transformador, de verdade. Então, eu tomei essa decisão. Durante esse mês de julho,
presta atenção no que eu vou falar. Durante esse mês de julho inteiro, e hoje já passaram alguns dias, né? Mas até o fim do mês, eu vou deixar todos os meus cursos e e-books disponíveis em uma única compra. Não, é isso mesmo. Você não entendeu errado, não. Nesse mês eu vou deixar todos os meus cursos e e-books disponíveis numa única compra. Eu chamei isso de combo Destrava, que é o Destrava total, né? É o combo Destrava total. Você vai ter acesso ao curso Organização para quem não gosta de organizar, ao treinamento do ser, ao Ser Mais, né? Inclusive o Ser Mais, assim, você pode oferecer para um filho, sobrinho, afilhado, filha, sobrinha, afilhada, quem você quiser, porque ele é voltado para jovens que estão no ensino médio, tá? Vai ter acesso ao Ser Atleta, vai ter acesso a um mini curso, um pocket, que é sobre ansiedade. Porque quando você se coloca num processo de falta de organização, de falta de comunicação clara, tudo isso desencadeia ansiedade, né? Então eu quis trazer essa história também. Vai ter acesso aos meus e-books, a todos os materiais que antes estavam separados com preços diferentes, então agora numa única compra. Tudo isso, e aí é que vem, hein? Sinceramente, por um valor que não paga praticamente nenhum dos cursos separadamente, tá? Mas eu quero destravar esse conteúdo para quem sente que chegou a hora de virar a chave. Então, se você tava com 1000 desculpas, acabou, tá? Não tem espaço mais para essa desculpa. É só até o fim de julho. Depois eu encerro essa liberação, tá? O link tá na minha bio. E se você quiser aproveitar, então, ainda hoje, pode ir lá depois da live, tá? Fica aqui comigo, depois você vai lá, clica no link e vê tudo lá que você vai ter acesso. Por que eu fiz isso? Porque eu realmente acredito que a transformação não precisa vir com dor. Ela pode vir com decisão e com um empurrãozinho, né? Então, com um clique que você dá ainda hoje, pode vir a sua transformação. E antes de entrar realmente aqui no conteúdo, eu vou pedir mais uma coisa, que se essa live estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém, marca uma pessoa importante para você aqui, manda, né, encaminha o link da live, faz um comentário, manda para aquele amigo que não sabe descansar muito, que trabalha 14 horas por dia e ainda acha pouco, sabe? Que sente culpa quando as coisas fluem. Já manda para essa pessoa, tá? Talvez essa pessoa também precise ouvir que sofrer não é plano de negócio. Entendeu? Sofrer não faz parte de um plano de negócio. Então vamos lá. Deixa eu só ver mais aqui. Quem tá por aqui? Ah, que bom, que bom. Só para baixinhos. Coisa boa. Vamos entrar agora profundamente no nosso conteúdo, tá? Vamos falar de onde é que veio essa crença que se não doer, não funciona. Então, essa crença, ela não nasceu do nada. É uma crença antiga, estrutural, tá? Ela atravessa gerações e contextos. E mesmo que você não fale isso com todas as letras, talvez você viva exatamente assim. Durante muito tempo, e ainda hoje para muitas famílias, né, a vida foi sobre sobrevivência. Sobre acordar cedo, pegar ônibus lotado, enfrentar jornada dupla ou tripla e dar conta de tudo. Não tinha espaço para pensar em prazer, em descanso, em leveza. Porque ou você fazia ou passava fome. Ou trabalhava ou não vivia. E para muita gente isso ainda é a realidade. Essa herança, ela não é só emocional,
ela realmente é estrutural. Tem gente que ainda vive nesse limite porque o sistema empurra para isso, porque não tem escolha. Mas, sabe, ainda continua porque o básico ainda não é garantido. É um fato, é nossa realidade. Mas o ponto é, isso precisa continuar sendo o modelo ideal de sucesso? O problema começa quando a gente naturaliza essa dureza como se ela fosse prova de valor. Como se trabalhar com sofrimento validasse quem a gente é. Eu realmente sofrer vai validar quem eu sou, sabe? Como se sentir prazer no caminho fosse pecado, fosse errado. Essa herança de escassez, ela se infiltra mesmo quando a vida já mudou, tá? Então, assim, muitas pessoas que já saíram desse ciclo de realmente viver nessa realidade, continua com esse pensamento e se trava quando a coisa de repente começa a fluir. Tem gente que já tem mais condições, mas ainda não se permite descansar. Ainda se culpa por desacelerar, ainda acha que está fazendo errado, quando está fazendo com leveza. Então, é como se houvesse um alarme invisível, sabe? Ó, tá muito fácil, vai dar ruim. Então tá lá. Não, tá muito fácil, esquece, vai dar ruim. Tá lá, aquele alarme o tempo todo. Tá gostoso de fazer? Então não deve valer a pena. Tá leve? Então não tá fazendo o suficiente, né? E é por isso que questionar, então, a crença de que se não doer não funciona é tão importante. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui pra gente olhar profundamente para ele, tá? Não para desrespeitar quem ainda está nessa luta. Porque muitas pessoas que ainda estão nessa luta realmente é por falta de condições. Então, não é para desrespeitar isso, mas é para abrir um caminho para novas possibilidades, para mostrar que sucesso pode vir com esforço, sim, mas ele não precisa vir com sofrimento. Uma outra raiz dessa crença é o discurso da meritocracia distorcida, né? Aqui no Brasil e uma boa parte do mundo, eu falo do Brasil porque a minha realidade é onde eu conheço, né? Existe uma ideia muito vendida que diz que quem quer consegue, que basta esforço, dedicação e coragem, só isso. Só que ninguém fala das largadas diferentes, das condições desiguais, das dores emocionais que cada um carrega, né? Então a meritocracia virou uma lente distorcida, sabe? Na minha opinião, tá? Faz parecer que se você não conseguiu ainda, a culpa é sua. Então você entra naquele modo de eu preciso fazer mais, mesmo que já esteja no limite. Aí você vai dormir tarde, acorda culpado, atende clientes que não respeitam, ignora sinais do corpo, porque você está pensando, vai que agora vai, né? Só que esse tipo de mentalidade, além de injusta, ela é cruel. Porque ela transforma o fracasso em vergonha. E o sucesso, e ela transforma também o sucesso em sofrimento, né? E aqui também a gente pode falar, então, da romantização do sofrimento, né? O no pain, no gain, né? Você já deve ter ouvido muito essa frase por aí, né? Ela saiu das academias direto para o mundo dos negócios, na verdade. E hoje tem coach vendendo isso, guru gritando no palco, influenciador mostrando rotina das 5 horas da manhã como se fosse receita de sucesso. E ok, se você for uma pessoa que funciona bem nesse horário.
Ou se você não funcionar bem nesse horário, mas você está num processo de fazer um esforço para isso. Mas tem gente que não funciona e não vai funcionar, né? Por exemplo, eu super funciono. Eu acordo esse horário 5 horas da manhã com minha bateria ligada a todo vapor. Mas se você não é essa pessoa, você vai achar então que você precisa sofrer. Que sucesso tem que doer. Porque alguém te falou que era só assim que você ia ter sucesso. Vai achar que descanso é preguiça, que leveza é irresponsabilidade. Mas, e se for o contrário? Eu trouxe uma pesquisa, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de pesquisas, né, gente? Para validar minhas questões aqui. Então, peraí. Uma pesquisa da Harvard Business Review mostrou que empreendedores com rotina equilibrada, pausas estratégicas e boa organização lucram mais e adoecem menos. E mais, são mais criativos, constroem negócios mais duradouros e ainda têm clareza para tomar decisões. Pesquisa, comprovação, né? Ou seja, sofrer não é sinônimo de se dedicar. Às vezes é só sinal de desorganização, de falta de direção ou de crenças ultrapassadas, né? Tem uma outra raiz também que eu posso trazer aqui, que é a ideia de que prazer é sinônimo de preguiça. Então, vamos combinar, né? A gente aprendeu a desconfiar do prazer, certo? Se você está curtindo o que você faz, alguém logo aparece para te perguntar: mas isso aí é trabalho mesmo? Né? Quando você faz com muita alegria, com muito, sabe, você está curtindo, é uma coisa leve. Alguém, não, mas isso aí é trabalho mesmo? Você tá ganhando dinheiro com isso? Ah, não, mas é só um hobby, né? Fato, né, gente, que isso acontece. Então, o prazer virou suspeito, né? A leveza virou motivo de piada. A expressão trabalhar com o que ama virou, sei lá, quase um meme, né? Como se o amor anulasse o valor. Como se só for válido realmente se doer. Se for difícil. Se estiver acabando com você. E isso é um problema grande, isso é um problemão. Porque você começa a achar que você precisa se encaixar no modelo de esforço extremo, mesmo que isso te adoeça, né? E no fundo, você nem se permite gostar do que você está fazendo, né? Você se sabota porque você acha que se for bom demais, não vai poder durar, né? E eu falo isso com propriedade, tá? Porque eu já tive nesse lugar. No fim de 2020, foi mais ou menos no meio, de 2020, né, em plena pandemia, eu fui morar em Florianópolis. Morei lá por quase 2 anos, tá? Eu recebi esse convite da Tânia Mujica, minha amiga super querida, e eu trabalhei bastante com ela, e nesse período, nesse tempo, eu trabalhava com ela remotamente, né? Já há algum tempo, e eu aprendi muita coisa com ela, tá? É uma queridíssima que realmente me ensinou muita coisa. E ela me chamou lá para ajudar num projeto que ela ia começar com uma empresa, tá? Aí ali foi realmente uma virada de chave na minha vida. Até então, eu era a pessoa no pain, no gain, né? Sem dor, sem sucesso. Eu achava que eu precisava trabalhar sem parar. Eu achava que eu precisava estar sempre produzindo, sempre correndo atrás, sabe? Mas lá em Floripa, com a Tânia e com o processo de finalização da minha pós-graduação em arte terapia, que eu acabei finalizando de forma online, né? Então lá em Floripa eu consegui terminar por causa da pandemia, era presencial e a gente foi para online. Isso
eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci: descanso, pausa, diversão, até fazer nada também são para serem vividos. E não tem nada a ver com ser ou não ser competente. A pausa, o descanso, a diversão não diminui a nossa capacidade, não tira o nosso valor. Quando eu aprendi a fazer isso, realmente não diminuiu nada do que eu faço. Eu aprendi a parar no meio do dia, meditar no pier. Eu tinha um pier, né, viu, gente? No meio da lagoa, assim, bem perto de onde eu morava. Um privilégio mesmo ali de Florianópolis, lindo. Então eu ia lá meditar num período que eu realmente via que eu precisava. Eu aprendi a escolher uma cafeteria gostosa e tomar um café com calma, só por prazer. Eu aprendi a conversar com pessoas que me fazem bem sem pressa e sem culpa. Então ali eu entendi na prática que a organização da vida também é sobre isso. É sobre abrir espaço para o que nutre, não só para o que rende. Entendeu? Aprendi também que prazer não é preguiça, é presença. Olha, ó, gostei disso, hein? Prazer não é preguiça, é presença. Então, dando uma resumida, eu posso te dizer que tudo isso te leva para um lugar perigoso, que é a crença, então, de que a dor valida o valor do que você faz, né? Todas essas raízes que eu trouxe vão te levar para esse lugar. E quanto mais você acreditar nisso, mais você vai recusar a leveza, a organização, a estratégia. E adivinha o que vai acontecer? Isso vai te afastar do resultado que você quer. Mas isso pode ser revisto. Essa que é a grande sacada, aí que tá, sabe? E o primeiro passo é você entender, então, que empreender com leveza não é falta de esforço. Empreender com leveza é inteligência emocional e estratégica. E qual é o impacto prático disso? Essa crença de que se não doer não vale, não é, então, só uma ideia no fundo da mente, tá? Ela molda o comportamento de quem empreende e faz um estrago. Tem gente que se sabota justamente quando as coisas começam a fluir. O projeto tá andando, os clientes estão vindo, a rotina tá leve, mas aí, de repente, ela começa a complicar tudo. Porque se tá assim, não tá certo. Aí essa pessoa adiciona tarefas, inventa urgências, muda o que já estava funcionando. Só porque no fundo ela acredita que se tá fácil deve ter algo errado. Ela foi ensinada a confiar mais na dor do que na paz. Tem muita gente que cria caos porque não sabe trabalhar com leveza, né? Que transforma tudo em drama, em pressa, em exaustão. Porque o silêncio dá medo. A pausa parece um perigo. Então, essa pessoa preenche o tempo com mais tarefa, com pendências que às vezes nem estavam pendentes, sabe? Preenche isso com ruídos, como se fosse proibido estar em paz enquanto trabalha. Tem muita gente que desiste de processos bons só porque eles não doem o suficiente. Tudo isso que eu estou falando é realidade, viu, gente? Eu já senti muito disso, eu sei o que eu estou falando. E eu sei que muita gente se enquadra nisso, né? Muita gente acha que se não tiver sacrifício extremo, não tem valor. Então a pessoa larga aquilo que estava dando certo,
larga o método simples, o caminho consistente e começa a correr atrás do próximo desafio, do próximo sofrimento. Então ela não finaliza aquilo que estava dando certo, porque se estava dando certo tem alguma coisa errada. Ela não, além de não finalizar, começa um outro processo com mais dificuldade só para poder continuar sofrendo. Como se o desafio validasse a própria existência. E tem também pessoas que associam o descanso à culpa, né? Tem gente que até se permite dormir mais um pouco, se tá precisando. Mas quando acorda, já acorda se cobrando, se sentindo culpado, se sentindo culpada. Se a pessoa tira uma tarde de folga, nossa, ela vai passar o tempo todo tentando se convencer de que ela merece. Então, assim, tá com uma tarde de folga, mas tá ali o tempo inteiro tentando se convencer disso. Ai, não, eu mereço. Não, mas eu mereço, né? Não, eu mereço. Essa pessoa não relaxa de verdade, porque lá no fundo ela acredita que ela tá devendo. Esses impactos são reais. São hábitos construídos em cima de crenças distorcidas. E que geram consequências sérias, né? Dificuldade de manter constância, queda de energia vital, sentimento de inadequação, até sintomas de ansiedade e de depressão, com certeza. Tudo isso porque a pessoa aprendeu que a vida só anda quando dói. Mas a verdade é que a dor constante não é estratégia, ela é um alerta. E quando a dor vira rotina, quem grita é a sua alma. É a sua alma que está gritando que tem alguma coisa fora do lugar. E eu quero aproveitar e fazer aqui então um comparativo com a organização, tá? Tem gente que ouve a palavra organização, nossa, já fecha a cara. Imagina logo um monte de regras, de planilhas, de etiquetas. Mas organização não é rigidez. Organização é fluxo. Organização é criar caminhos para que a vida ande melhor. É deixar as coisas no lugar para você poder se mover com mais liberdade. Então, é justamente o contrário do que muitas pessoas pensam. Organizar não é engessar. Organizar é descomplicar. Só que quem aprendeu que a vida só funciona com dor, vai resistir à leveza da organização. É natural. Vai achar que se alguma coisa tá fácil demais, então é porque não deve estar funcionando, né? E vai viver em ciclos de começar empolgado, se perder, travar e desistir, sabe? E vai culpar a si mesmo, quando na verdade o que faltava era só estrutura. Quando as pessoas não estão organizadas, quando uma pessoa não está organizada, ela sofre à toa. Ela gasta energia com o que não precisa. Ela perde prazos, perde oportunidades, se atropela em pequenas tarefas e chega no fim do dia esgotada. E o pior, com a sensação de que não fez nada. Aí ela começa a acreditar que o problema é com ela. Então aí vem, né, assim, ai, será que eu não levo jeito para isso? Será que eu tô no caminho errado? E não, o que tá errado é o modo como você tá tentando fazer dar certo. Se você precisa do caos para ter foco, tem algo errado. O caos extremo, ele não é necessário para te ajudar, tá? Se você só trabalha sob pressão extrema, se só entrega no último minuto, se só se sente vivo quando tá tudo atrasado, talvez o que esteja faltando não seja a disciplina. Talvez o que esteja faltando é sentido.
é rotina com propósito, sabe? A disciplina é uma consequência, tá? É uma forma diferente de se organizar, tá? A forma como eu proponho, que é uma forma mais humana, mais adaptada a quem você é. E é por isso que a organização, então, que eu ensino, não é um fim, é um meio. É um meio para você criar espaço mental, emocional e prático para a sua vida. Para a sua vida funcionar com mais leveza. E sim, organizar também pode ser prazeroso. E aliás, eu vou te falar que organizar é prazeroso, tá? Organizar pode ser e é bonito. Pode ser intuitivo. Quando a gente para de ver como uma punição e passa a ver como liberdade, aí tudo muda, né? Então tá. De tudo isso que a gente falou, então, o que que você pode fazer? O que que você pode fazer com todas essas informações que eu trouxe aqui? Então, vamos enxergar algumas soluções, né? Sabe que eu sou a pessoa que traz soluções. Primeiro, você pode reorganizar, então, o seu olhar para o esforço, tá? Sim, empreender dá trabalho. Criar alguma coisa do zero exige dedicação. Mas esforço não é sinônimo de dor. Existe uma diferença enorme entre consistência e sofrimento. Consistência é você seguir em frente, com intenção, com presença, mesmo nos dias mais lentos. O sofrimento é você seguir se atropelando, se cobrando, se sabotando, como se isso validasse o seu caminho, tá? Você não precisa sofrer para provar que está se esforçando. Você pode estar comprometido, comprometida e ainda assim viver com mais leveza. O trabalho pode ser intenso sem ser exaustivo. Você pode criar sistemas que sustentem o seu processo, tá? Então, você não precisa dar conta de tudo na base do improviso. E é isso que esgota, né? É isso que faz a ideia morrer na praia. O que você precisa, então, é de um sistema que funcione para você. Rotinas adaptáveis, clareza sobre prioridades, formas simples de organizar a sua mente, o seu tempo, o seu negócio. Porque não adianta ter boas ideias se você não sabe o que fazer com elas, né? Boas ideias viram pó quando não encontram uma estrutura. Você pode trocar, então, o sacrifício pela intenção. Tem gente que se orgulha de estar sempre cansado, de estar sempre correndo, de nunca ter tempo. Fala isso com orgulho mesmo, como se isso fosse uma medalha de honra. Mas a pergunta que precisa ecoar é a seguinte: por que eu estou fazendo tudo isso? Você precisa de metas com propósito, sabe? Não só com prazo. Precisa de rotina com sentido, não só com tarefas. Você precisa de um negócio que te sirva, não que te sugue. Então, intenção não é só para meditação, tá? É para segunda-feira de manhã também. Para quando você vai abrir o celular para poder responder um cliente, para fazer um post. A intenção transforma o esforço em direção. E você pode ainda parar também de repetir discursos alheios, sabe? E começar a se escutar. Você não precisa gritar como fulano grita. Você não precisa postar como Beltrano posta. Você não precisa seguir modelos que te falam que é o que funciona, que é o que vai te fazer vencer. Se isso não fizer sentido para você. O único jeito de vencer é o que faz sentido para você. É o que você adapta para a sua realidade. E para descobrir isso, você precisa calar um
pouco o barulho de fora, você precisa calar um pouco o barulho de dentro e ouvir o que está vivo dentro de você. Então, silencia todos os barulhos e escuta o que vive dentro de você, sabe? Quando você para de seguir fórmulas engessadas, você encontra o seu próprio ritmo. E o seu ritmo, quando ele é respeitado, vira potência. Você até pode, deve se inspirar nos outros, tá? Mas o seu caminho é único. E ele merece ser trilhado com mais escuta, com mais presença e com mais verdade. Essas soluções que eu trouxe não são promessas mágicas. Eu não trago. Eu até queria saber fazer umas mágicas, gente, mas eu não sei, tá? Não são mágicas, mas elas são práticas possíveis. E tudo isso pode começar hoje, com pequenos passos, com uma escolha diferente, com um compromisso real com você mesmo, com você mesma. Então presta atenção. Você não precisa continuar se obrigando a sofrer para sentir que está no caminho certo. Você não precisa validar a sua competência com exaustão. Você pode parar de repetir que se não doer, não funciona. E começar a construir um novo discurso. Um discurso mais verdadeiro, um discurso mais seu. Mas para isso você precisa de apoio também. Você precisa de clareza, você precisa de estrutura. Não para fazer mais, tá? Mas para fazer com sentido. Tá certo? O meu jeito de destravar de vez esse conhecimento, para quem quer virar esse jogo agora, então, foi trazendo essas possibilidades para vocês, né? E antes da gente encerrar, que eu acho que eu até já falei muito, deixa eu te contar uma coisa bem importante que, sinceramente, pode destravar muita coisa aí do outro lado da tela, tá? Eu sei que às vezes você vê um curso incrível, sente vontade de fazer, mas aí bate aquela voz na cabeça. Ah, eu não tenho dinheiro agora. Ah, eu tô sem tempo. Ah, eu acho que não é o momento certo. Então, por isso mesmo, eu resolvi facilitar a sua vida de uma vez por todas, assim, de todas as formas possíveis. Então, eu falei lá já no começo aqui dessa live, né, que eu juntei todos os meus cursos, e-books e conteúdos, material de apoio, enfim, num único pacote, que é o Destrava Total. E eu liberei acesso a ele por 2 anos inteiros. 2 anos, tá? Então dá para assistir com calma, dá para refazer, dá para pausar, voltar, aplicar no seu ritmo, do seu jeito, refazer, né? E ó, quanto custa, gente? Um valor simbólico, tá? Eu nem vou falar, vai lá no link da bio, vai conferir isso. Então, assim, não tenho tempo, dura 2 anos, não tenho dinheiro, é um valor simbólico por todos tudo que eu tô entregando, eu liberei mesmo, tá? Então, o Destrava Total, na verdade, custa menos do que você gastaria indo num workshop num fim de semana com coffee break ruim, cadeira dura. E aí você vai pensar, né? Mas eu nem sei se eu vou ter tempo agora, então eu te garanto. Pior é continuar sem clareza, sem direção e empilhando cansaços e travamentos, né? Esse combo, que é o Destrava Total, não é só um conteúdo, tá? É um atalho extremamente potente. É um sopro, uma reorganização por dentro e por fora. Então não tem mais desculpa, nem tempo, nem dinheiro, nem não é o momento. Isso tudo aí são mais escudos da mudança que você quer viver. Presta atenção nisso. Então o link tá na minha bio. O Destrava Total vai ficar disponível por um tempo limitado, só durante o mês de julho.
Depois eu volto a fechar e como eu já falei lá, eu quero dar um tempo, eu tô precisando de dar um tempo também de gravação de curso, então, por isso que também eu liberei. E depois eu fecho e volto com cada curso separado. Então, se é para destravar, que seja hoje, tá? Eu te espero lá dentro. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, lá daquela outra plataforma lá, né, que tem os vídeos, o que você está esperando? É lá que a comunidade de Strava vai ganhar corpo, tá? A comunidade de Strava vai existir lá. Ela ainda não existe formalmente, mas ela está se formando. E quem tiver comigo, eu já falei isso numa outra live, eu vou repetir, as 100 primeiras pessoas vão ter acesso gratuito por... Esqueci quanto tempo que eu falei na live, eu acho que por um ano. Então, quem tiver... As 100 primeiras inscrições que eu tiver lá vão participar da comunidade de Strava sem custo algum durante um ano. Ah, gente, não, ó, fala sério, tanto que eu facilito, né? Mas para isso acontecer, eu preciso de você. Então, se inscreve lá, ativa o sininho, comenta, compartilha, salva os vídeos. Quando você interage, o algoritmo de lá entende que o conteúdo é relevante. E isso me ajuda muito, tá? Então, quero te agradecer por estar aqui comigo mais hoje. Janai, que legal, gente. Obrigada por todo mundo que veio. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Uma autopunição, a Noemi falou exatamente. Muito feliz por quem esteve aqui. Espero vocês na próxima live da semana que vem. Fica sempre atento e vai lá no meu canal, tá? Segue tudo por lá, que tem muito conteúdo muito bacana lá também. Eu tô dando uma guinada lá, porque lá é um canal de conteúdo. E é o que eu gosto, tá, gente? É o que eu gosto, é conteúdo. Gosto de trazer questões, de falar, de trazer soluções. Eu gosto de profundidade. Então eu tô bem feliz com o canal de lá e eu espero que você fique também. Tô te esperando lá e tô te esperando na próxima live da semana que vem. Se tiver um tema para me sugerir, me manda mensagem, tá? Estou aceitando sugestões. Um beijo, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.